Nós vamos estudar hoje aqui em conjunto uma disciplina teológica chamada de amartiologia. Diga comigo, amartiologia. A martiologia é a doutrina sobre o pecado, ou o estudo sobre o pecado. Algumas pessoas questionam se é necessário de fato estudar ou aprender sobre o pecado. Mas a verdade é que nós precisamos sim conhecer o que a Bíblia tem a dizer sobre o pecado. Qual é a revelação que a palavra de Deus nos traz sobre o pecado, a sua origem, suas consequências e o remédio de Deus para o pecado. Para isso, eu peço que você encontre na sua Bíblia a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Versículo de número 13 e 14. Capítulo 5, versículo de número 12, 13 e 14. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Nós vamos falar sobre a martiologia, a doutrina do pecado, o estudo sobre o pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Aqui em Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo dá uma palhinha sobre o pecado e nos diz que desde Adão até Moisés, o pecado não foi constituído pela lei. Por quê? Porque antes de Moisés, nós não sabíamos o que era a lei. É através de Moisés que nós vamos ter o decálogo, os 10 mandamentos. Mas como pode Deus julgar as pessoas que vieram antes de Moisés, sendo que não havia lei? Como pode Deus julgar? Moisés é o legislador, ou seja, aquele que traz a lei. É dos 10 mandamentos que nós temos o Código Moral de leis dos Estados Unidos, do Brasil e de muitas supostas democracias que existem no mundo. Porém, a lei de Deus, ela foi imprimida na consciência do homem, foi embutida no coração do homem. É tanto que Caim matou Abel, sabendo que ele não podia matar o seu irmão. Embora não houvesse um mandamento, não matarás escrito,
estava escrito na mente e no coração de Caim, e foi Deus que colocou no coração do homem a lei. Embora cobiçar e adulterar não estivesse escrito em mandamento, nós vamos observar que o adultério já era condenado a ponto de Abraão se surpreender com Sara pedindo para ele tomar Agar para ser sua concubina. Essa sensibilidade que tem no espírito humano de saber o que é certo e o que é errado é uma sensibilidade que foi posta por Deus, porque embora a lei não tivesse antes de Moisés, o próprio Deus já havia colocado no coração do ser humano o certo e o errado. A criança não precisa aprender um código de leis para saber que ela não deve violar o seu colega, a sua coleguinha, para saber que é errado roubar os doces da doceria, embora seja tentado a isso, e muitos quando criança fizeram isso. Então existe sim um código de leis que está no espírito do homem. Então Paulo escreve aos Romanos dizendo que mesmo aqueles que não tinham a lei dada por Deus a Moisés, já estavam debaixo do julgamento da lei da consciência, da lei que Deus tinha colocado no espírito. Mas Paulo também diz que o pecado entrou no mundo através de um homem que é Adão. E em Adão a morte passou a todos os homens. Ou seja, Adão é a matriz de toda a humanidade e o exemplo da queda para toda a humanidade. Por que é que Paulo diz Adão e não Eva? Porque a ordem de Deus de não comer do fruto proibido foi dada expressamente a Adão. Então, quando o homem ele viola comendo do fruto proibido, Deus não chama a serpente, Deus não chama a Eva. Deus brada no jardim do Éden. Isso está em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 9. Dizendo: Adão, onde estás? E Deus diz: porventura comestes do fruto que eu disse para não comer? Ele diz: é, Senhor, a mulher que tu me deste. Nesse momento, Adão e Eva estavam escondidos. Algumas versões da Bíblia diz que eles estavam com folhas de figueira, escondidos, porque se viram nus. Eles se viram totalmente desprevenidos para aparecer diante de Deus. E qual eram as vestimentas que Adão e Eva tinham, senão as vestimentas que o próprio Deus dera? Assim como Deus ele é vestido de luz, como nos diz nas Escrituras nos Salmos, as vestimentas de Adão e Eva eram de luz, eram de glória, de plenitude para se apresentar na presença de Deus. Mas as suas vestimentas foram arrancadas, desapareceram assim que eles pecaram contra Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos em desacordo com a vontade de Deus. Pecado é aquilo que é contrário à palavra de Deus. O pecado é a desobediência aos mandamentos de Deus. O pecado é um ato de rebeldia. O pecado é justamente a transgressão da lei divina. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Quem disse isso foi o evangelista João na primeira epístola, capítulo 3 e versículo de número 4, nos dando uma definição do que é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Nós temos uma palavra grega para pecado, que é amartia. Amartia significa transgredir. Vem da palavra aditia, que significa iniquidade, significa maldade, significa injustiça.
Então a palavra amartia, com a palavra logia, com a palavra que vem do logos, amartia, que significa transgressão, iniquidade, que significa injustiça, de adiquia, e a palavra logia vai nos dar esse ensino, que é justamente o ensino sobre o pecado, o ensino sobre o erro, o ensino sobre a transgressão. Então, amartiologia, que é a junção dessas duas palavras, amartia e logia. Amartia é justamente o ato de errar. Pecar é justamente errar o alvo. Tem um alvo, tem o arqueiro, tem a flecha. Se você assiste os Jogos Olímpicos, você vai ver que ele tem que acertar exatamente no alvo. Então tem um alvo que precisa ser perseguido, que é o alvo da perfeição, que é o alvo do acertar. E quando ele erra, logo ele perde. Então o pecado é a transgressão à lei, o pecado é o erro, o pecado é justamente o desvio do alvo correto. Mas qual é a origem do pecado? Algumas pessoas dizem que a origem do pecado é Deus. Mas Deus, ele é perfeito. Será que Deus pode ser a origem do pecado? Eu peço que aqui no púlpito, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, para que a gente possa conhecer o que Pedro diz acerca da pessoa de Deus. Pode Deus ser a origem do pecado? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Encontraram? Isso é a primeira. Eu acho que na sua Bíblia está até já grifado esse texto. Capítulo 1, versículo 16. Pode ir aí. Escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo. Seria totalmente antagônico, contraditório dizer que Deus, que é santo, é a origem do pecado. Deus não pode ser a origem do pecado, porque o pecado representa as trevas. Vejamos o que diz primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Capítulo de número 1, versículo 5 da primeira epístola de João, que é antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de segunda e terceira João também. Capítulo de números 1 e versículo 5. Encontrou? Pode ler, Anderson. Trevas representa pecado, luz representa santidade. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Sendo assim, é impossível que Deus seja a origem do pecado. Aliás, tratando-se do pecado como o pecado humano que vem da tentação, primeira epístola universal de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz. Lá em Tiago 1, verso 13, diz que Deus não pode ser tentador do ser humano, porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele também não pode nos tentar. Então Deus não é a origem do pecado. Mas a origem do pecado é o homem? Será que o homem é a origem do pecado? Vejamos Gênesis capítulo 1, versículo 27. Primeiro capítulo da Bíblia, versículo de número 27. E depois também o versículo de número 31. É o homem a origem do pecado? Pode ler. Criou Deus o homem, a sua imagem, é a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, e os criou. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Lê o versículo 31, por gentileza, do mesmo capítulo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quando você observa o Gênesis, nos diz que Deus ele decidiu fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nos diz o Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27 e 28, que assim Deus fez. O versículo 31 diz que ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus viu que era muito bom. Porque Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, sendo assim, o homem também não pode ser a origem do pecado, porque Deus não é a origem do pecado. Ora, o homem também ele não pode ser a origem do pecado, porque quando Deus criou o homem num estado de consciência, num estado de perfeição. Deus não criou o homem pecador, Deus não criou o homem caído, Deus não criou o homem com a inclinação para o pecado. Mas vejamos quem de fato é a origem do pecado. João capítulo de número 8, versículo de número 44. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Encontrou? Pode ler. Vós tendes, pois, pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Note que essas palavras são de Jesus. Jesus está dizendo que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. A mentira é uma modalidade de pecado. Logo, nós vamos ver que Jesus está dizendo que o diabo, ele é justamente quem tem a natureza pecaminosa. 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Vamos de novo para a primeira epístola universal de João, capítulo 3, versículo de número 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Note que o evangelista João, o apóstolo João, está dizendo que quem pratica pecado procede do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio, e que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Logo, o responsável pelo surgimento do pecado é o diabo. A origem do pecado é justamente diabólica. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo de número 28, verso 14, que o diabo, ele era um querubim ungido. Algumas pessoas, pastor Luiz, diz que Ezequiel 28 não tem nada a ver com o diabo, porque está falando do rei de Tiro. Agora eu quero saber se o rei de Tiro poderia ter habitado no jardim entre pedras afogueadas, ser ele o sinete da perfeição, e se ele deveria receber o título de querubim ungido. É óbvio que, embora tivesse o rei de Tiro, a soberba dele, a revelação é que por detrás de toda a motivação do rei de Tiro, da soberba dele, que levaria ele à ruína, à queda, era justamente o adversário espiritual, que também foi a ruína e foi a queda desde o princípio. Isaías, ele falou no capítulo 14 e versículo de número 13, acerca também do querubim. E esse querubim dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa iniciativa foi a iniciativa do portador da luz, que é justamente o anjo caído, que é o diabo. Lógico que ele quis ser acima de Deus, ele se ensoberbeceu, e assim ele deu origem ao pecado. O próprio Deus o sentenciou, o condenou, e Jesus vai dizer para os discípulos: eu vi ao diabo cair do céu. Ou seja, ele foi abatido do seu lugar de habitação, ele foi expulso do seu ambiente de criação. Então, o diabo é a origem do pecado, não é Deus e não é o homem, é o diabo. E quem vive na prática do diabo não está satisfazendo a Deus e nem está representando o próprio Deus, sendo imagem e semelhança de Deus. Está praticando a filiação do diabo, porque quando a pessoa anda na luz, anda na verdade, ela é uma pessoa conhecida como filha de Deus, filho de Deus. Mas quando a pessoa está praticando, mentindo em trevas, a filiação dela é justamente diabólica, ela é filha do diabo. Como que o diabo entrou no mundo? Como foi que sucedeu do pecado corromper toda a humanidade? Porque quando Lúcifer ele perde o lugar da sua habitação, que ele cai, ele justamente vai para dentro do Éden. Deus havia criado macho e fêmea em estado de consciência, em estado de perfeição. Um homem se comunicava diretamente com Deus, recebeu de Deus as diretrizes do que podia comer, do que não podia comer, do que podia fazer, do que não podia fazer. Adão também recebeu de Deus a ordem de cuidar do jardim, lavrar o jardim, ou seja, é a primeira profissão da terra, a agricultura, é a primeira profissão do ser humano, ser um agricultor. Recebe de Deus a ordem de nomear todos os animais. Isso denota consciência, ou seja, não era o homem das cavernas, não era um homem que não sabia o que não estava fazendo ou que precisava crescer, não. Deus criou Adão e Eva já em fase adulta, em plenas faculdades mentais. Porém, a serpente, a mais astuta de todos os animais, diz a Bíblia, sagaz, esperta, deixou-se ser possuída pelo diabo. E eis aí a primeira sessão espírita do mundo, o diabo entrando no corpo da serpente. Algumas pessoas se surpreendem com o diabo entrando no corpo do ser humano, pois a Bíblia nos apresenta no Gênesis que onde ele encontra espaço, ele entra, até mesmo em um animal que era um animal bem astuto como a serpente. É óbvio
a Deus. Então, possivelmente Eva pensou: se a serpente comeu desse fruto e está falando, é porque o fruto é bom mesmo. Se a serpente comeu desse fruto e está dizendo que Deus tem um segredo que não quis compartilhar conosco, então o diabo que incorporou na serpente ataca a verdade de Deus. O diabo substitui a verdade de Deus pela mentira e diz: se você comer, você não vai morrer, porque assim como Deus é imortal, você vai ser imortal como Deus. E aí que está a mentira, porque o homem era imortal comendo do fruto da árvore da vida. A morte não tinha acesso ao homem, as doenças não tinham acesso ao homem, porque ele comia do fruto da árvore da vida. Mas agora, com o pecado, com o erro, com a transgressão, o homem se torna mortal. As doenças vão tomar conta, a terra vai ser povoada de iniquidade. A natureza que só produzia árvores frutíferas vai produzir espinhos. O trabalho do homem vai ser exaustivo, cansativo, depreciativo. O homem vai perder o prazer na sua cultivação da terra, no seu trabalho. E a mulher que teria muitas alegrias por ocasião do parto vai ter dores extensas ou intensas na hora do parto, para depois ter um sentimento de alegria. Ou seja, entrou o pecado no mundo, com o pecado entra a exaustão física, a maldição sobre a terra, a maldição sobre o homem, a maldição sobre a mulher. E Deus então olha para a serpente, olha para a mulher que é Eva e diz: eu tenho a solução para isso. A solução é essa: você, serpente, vai picar o calcanhar do homem, mas da descendência de Adão, a semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. A questão é que o homem é que tem a semente. A palavra semente, que nós conhecemos da Bíblia, vem de sêmen. Sêmen é justamente próprio do homem. A mulher não tem semente. E como então a semente da mulher, se deveria ser a semente de Adão? Era Deus já declarando que aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E Satanás, ele é chamado em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, de antiga serpente. Deus não estava falando com a serpente física, estava falando com a serpente que incorporou na serpente, que era o próprio anjo caído, o próprio diabo e o próprio Satanás. E Deus estava falando que a semente da mulher, que seria Maria, uma virgem, que não seria mãe de Jesus pelo contato com José, que é a semente do homem, este então, nascido de uma virgem, nasceria e esmagaria a cabeça de Satanás. Aleluia. Então, o remédio de Deus para o pecado é uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa de toda a Bíblia. Não é a primeira profecia, porque a primeira profecia também está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, 28 e 29, que diz que o homem vai dominar as aves dos céus, os peixes do mar, e que o homem vai dominar tudo que tem na terra, os répteis, os animais selváticos e os domésticos. Adão naquela época não tinha equipamento suficiente para dominar as aves dos céus. Hoje em dia já existem catalogadas espécies que estão em extinção das aves dos céus. Já existe o catálogo de répteis. O homem já domina leão, já domina urso, já domina tudo. Por quê? Porque esta profecia do Gênesis se cumpriu. Mas a promessa também, que há em Gênesis 3, versos 15, de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, também já se cumpriu. Oh, aleluia! Só falta se cumprir a última esmagada da cabeça de Satanás. Romanos capítulo 16, versículo 20. Encontrem o texto aí, Romanos 16, 20.
Romanos capítulo 16, versículo 20. Quem achou pode ler? Amém. Só. Versículo 20. E Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. É essa profecia que falta se cumprir. O Deus de paz, Jesus Cristo, vir com seus santos, com seus anjos e esmagar debaixo dos pés da igreja, debaixo dos nossos pés, a Satanás, que é o nosso adversário e arqui-inimigo, que é a origem do pecado, a origem de toda rebeldia e de toda rebelião contra Deus. Bom, algumas pessoas dizem que o pecado é ilusão, que pecado não existe. Outras pessoas dizem que o pecado é apenas um erro. A sociedade hoje tenta fazer do pecado algo relativo da crença e da religião. Ou seja, o que é certo para você pode ser errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para você. Então o pecado é uma questão pessoal, é apenas um erro que você considera em sua consciência. Porém a Bíblia não nos apresenta o pecado dessa maneira. A Bíblia vai nos apresentar o pecado como iniquidade. Romanos capítulo de número 2 e versículo de número 8. Nós vamos ver mais um versículo. Romanos capítulo 2 e versículo 8. Quem puder encontrar, já leia para ganharmos tempos, porque a hora não espera. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Note que Paulo está dizendo que o pecado aí é iniquidade. Como nós podemos entender iniquidade? Iniquidade é mais do que a pessoa pecar, é a pessoa ter prazer no pecado, é a multiplicação do pecado. A iniquidade é a somatória de todos os tipos de pecado. E eu particularmente penso que parece não ter mais o que inventar de pecado, porque todas as modalidades possíveis de pecado já foram inventadas. O pecado também é chamado de desobediência. Hebreus capítulo 2 e versículo 2. Alguém encontre, por gentileza, bem rápido. Capítulo 2, versículo 2 da Epístola aos Hebreus. Isso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então o pecado é chamado de desobediência. Desobediência, porque é desobedecer aos princípios divinos, às normas divinas. Não é apenas algo pessoal, é algo mais do que pessoal. O pecado é chamado de injustiça. Romanos 1,18. O pecado é chamado de injustiça. Eu estou dando apenas esses 3 textos para vocês, mas poderia aqui nesse estudo bíblico sobre a doutrina do pecado falar muitos outros textos, mas eu estou dando apenas 3 textos. Romanos capítulo 1 e versículo de número 18. Injustiça. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a justiça dos homens que detêm, e a verdade em justiça. Versículo 18. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu vou abrir aspas aqui para fazer um comentário. Romanos capítulo de número 1 é um dos textos mais fortes da Bíblia concernente à iniquidade, à desobediência, ao pecado. É em Romanos capítulo de número 1 que nós temos Paulo falando claramente de
homens que querem trocar sua natureza, mulheres que querem trocar sua natureza, de homens que, vendo toda a glória da criação de Deus, negam a criação e o atributo da criação ao Deus Todo-Poderoso. E aí então Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta sobre essas pessoas, que a ira de Deus se manifesta dos altos céus, ou seja, toda iniquidade, toda desobediência e toda injustiça, que são as 3 definições aqui de pecado que eu dei em 3 textos diferentes para vocês. Deus vai punir, Deus vai punir. Pois bem, a pior consequência que o pecado pode gerar é justamente o afastamento de Deus, porque o pecado, ele põe um muro no contato entre o homem e Deus. O pecado coloca o homem no caminho oposto a Deus. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 59, versículos de número 2, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. O pecado nos deixa em trevas e distante da luz que é Deus. O pecado nos deixa na ignorância e distante do entendimento que é Deus. O pecado nos cega e faz do diabo o Deus desse século e o Deus da vida das pessoas que estão cegas e não contemplam a luz do Evangelho de Cristo, que é justamente a glória e a verdade de Deus. Então nós temos grande prejuízo com o pecado. Nós temos prejuízos intermináveis com o pecado. As pessoas dizem assim: a única consequência do pecado é a morte eterna. Não. Como consequência do pecado, nós também temos a morte física. E aí algumas pessoas dizem assim: como que vai ser isso? Porque a partir do momento que o homem se afastou do fruto da árvore da vida, e agora ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passa a ter a maldade, os dias de vida são abreviados, a vida ela passa pelo processo da morte, pelo processo das enfermidades, e o ser humano que vive na prática do pecado e que dá acesso prioritariamente aos vícios, acaba morrendo mais cedo. Então o pecado não traz somente a morte espiritual, que é a separação de Deus, mas ele também promove a morte física. Aliás, tem gente que viola lá um dos 10 mandamentos, que é o não adulterarás, e aí muitas vezes acaba morrendo na facada, na bala, porque tem homem que não aguenta tomar um par de chifres. Então é complicado. Tem outro que vai roubar e está escrito não roubarás, o policial pega na hora, mete chumbo e vai pro beleléu, tem a morte física também. Só que tem um texto que eu quero comentar com vocês aqui, que não foi justamente do estudo bíblico, mas é já do professor Ramon aqui. Eu quero falar com vocês sobre primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 15. Nós vamos ler primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, versículo 17: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha esta revelação: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quando a gente fala de concupiscência da carne, nós estamos falando dos frutos da carne. Nós estamos falando dos pecados que são trazidos à luz, ao cotidiano, à vida da pessoa, através da inclinação carnal.
É da concupiscência dos olhos que nós temos aí a lascívia, nós temos aí a pornografia, nós temos as obscenidades. É da concupiscência dos olhos que nós temos também a tendência dos maus pensamentos. Nós temos aí da concupiscência da carne através da nossa audição, o ouvir as piadas imorais, ouvir aí e se deleitar nos palavrões. Nós temos aí da concupiscência da carne através dos ouvidos, o prazer nas fofocas, e por que não dizer que tem muitos crentes aí que gostam da concupiscência da carne, para diante da televisão para ver as piadas imorais, os boatos profanos, as vidas aí dos escusas obscuras dos famosos que não temem a Deus e até toma isso como padrão para viver. O que é isso? É justamente concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Nós temos aí a concupiscência também da carne, que leva a pessoa aos vícios. Tem gente aí que pratica glutonaria. Glutonaria não é apenas comer, engordar, não é apenas ser farto, não é apenas saciar a sua vontade, é ser exagerado, é comer além da conta, é comer mais com os olhos do que propriamente o que o corpo precisa. Nós temos aí as bebedices também, que são concupiscências que procedem da carne. Então a gente tem que vigiar muito, porque tem pecados que nós cometemos contra Deus e contra o nosso próprio corpo. Tem pecados que nós cometemos contra Deus e também cometemos contra o nosso próximo. E tem pecados que nós cometemos que não é pecado contra Deus, mas não deixa de ser uma transgressão e de ser um erro. Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo agora de número 5, que era o capítulo que eu queria ter lido antes, mas tem que deixar para o final. Versículo 16 e também o versículo de número 17. Encontrou? Só ler, pode ler. Se alguém vier ao seu irmão cometer o pecado que não é para a morte, orará a Deus, ou Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, porque esse não digo que ore, e toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse texto é um texto que dá muito comentário e que causa uma certa confusão na mente, principalmente de quem não conhece os textos que se encaixam explicando sobre a doutrina do pecado. Pessoa que não tem um conhecimento firme da amartiologia, ela fica confusa. Por quê? Porque ela diz, como assim? Pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Então, tem pecado que eu posso, tem pecado que eu não posso. Tem pecado que eu devo praticar e pecado que eu não devo praticar. Não é bem isso que João está dizendo. João está dizendo, por exemplo, que tem pecado que não traz condenação eterna, mas tem pecado que traz condenação eterna. Por exemplo, você não pagar o cartão de crédito. É errado? É contrário à lei? É. Mas isso não vai pôr você dentro do inferno. Por exemplo, você passar no farol vermelho. É errado? É. Vai ter a multa e pode ser cara, cada dia que passa só aumenta. É errado? É, mas você não vai ser condenado. Você não vai ser condenado ao mármore quente ou gelado que seja, porque você passou no farol vermelho. Mas tem pecado que é para a morte. Você roubou, foi lá no quintal do vizinho, pegou uma galinha, um frango, matou, pegou com caldo, fez o pirão, comeu a carne, moeu o osso. Pecado
pecado aqui da cadeia, penalidade dá, mas também é pecado para Deus, que disse: não roubarás. Então é um pecado que é para a morte eterna e também tem consequências na terra. Então João está falando que tem pecados que têm consequências eternas e pecados que não têm consequências eternas. Mas ele não está dizendo peque, erre, nada disso. Então que fique bem claro isso, que muitas vezes a pessoa fica com a consciência pesada e diz: eu não tomei a ceia esse mês. Eu já vi até pastor fazer culto fúnebre. Eu nunca que vou fazer o culto fúnebre de um senhor defunto ou de uma senhora defunta, para chegar e dizer: deu dízimo esse mês. Eu já vi isso. Tomou ceia esse mês. Isso não compete. Então quer dizer que a pessoa já vai para o inferno porque não deu dízimo no mês? Vai para o inferno porque não pôde comparecer no culto da ceia e tomar a ceia? Isso aí não procede. Não é para a morte. É errado o crente deixar de dizimar. É errado o crente deixar de tomar a sua ceia, estar em comunhão com os irmãos. É errado, mas isso aí não é para condenação eterna. Agora, nós conhecemos também o antídoto para o pecado. Vamos ver qual é o antídoto para o pecado? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17 ao 21. Vamos ver o antídoto para o pecado. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17 ao 21. A pessoa que ela não conhece a descrição bíblica sobre o que é o pecado, as consequências do pecado, ela também não vai conhecer os benefícios da salvação. Ela vai questionar: Jesus nos salvou do quê? Por que é que Jesus morreu? Ela vai dizer: se o pecado não existe, é uma ilusão, é um mito, o Gênesis é uma alegoria, não é realidade, não houve de fato a criação de Adão e Eva, não houve de fato árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a fé cristã não tem nenhum propósito. E essa é a corrente que tem nas revistas hoje, nos jornais hoje, em muitos sites da internet. Isso é o que a mídia passa para nós, que é apenas um conceito moral. O pecado é um conceito moral. Mais do que um conceito moral, o pecado é um conceito divino, assim como a santidade também é um alvo e um padrão divino. No início do estudo hoje nós lemos aqui 1 Pedro 1,16: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Acharam o texto aí para ler? Pode ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe importando os seus pecados, e por em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. A solução para o pecado é a reconciliação com Deus. E a reconciliação com Deus acontece por Jesus Cristo.
sucessivamente nesse estímulo de queda, de pecado, de erro, de distanciamento de Deus, de morte física e de morte espiritual. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. De trevas passamos para a luz, da morte nós passamos para a vida, do engano nós passamos para a verdade, e nós nos aproximamos de Deus, tendo comunhão com Deus. O diálogo que foi rompido lá no Éden com Deus é restituído através de Jesus, como pregou o pastor Luiz aqui de manhã. O véu foi rasgado e nós temos acesso a Deus, podemos chegar mais próximo do Deus que habita, por enquanto, em luz inacessível, e através de Jesus nós somos uma nova criatura. Nós não temos mais prazer no pecado, portanto nós não somos mais pecadores no sentido de escravos do pecado. Nós temos inclinação para o pecado, mas nós somos agora justificados. Sendo assim, nós somos santificados, ou seja, estamos em um processo de santificação, indo de encontro com um alvo, prosseguindo para o alvo, a perfeição, até o dia que nós chegarmos à perfeição, que está o perfeito, que é Jesus Cristo, o Senhor. E quem acredita, diga amém. Amém. Então nós somos uma nova criatura em Cristo, mas para isso é preciso ter arrependimento de todos os atos pecaminosos. Nós temos a noção de que todo ser humano pode, de fato, se arrepender, sim, mas não é apenas se arrepender, tem que também deixar o pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vamos lá. Provérbios capítulo 28, versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é só se arrepender, é preciso confessar. E aí alguém me diz assim: tem que confessar ao padre, tem que confessar ao pastor. Se você tem confiança, compartilhe e confesse. Se é um representante de Deus, uma pessoa que você tem como um pai na fé, uma mãe na fé, então confesse. Mas a nossa prioridade é confessar a Deus, é arrepender-se, é mudar a atitude, mudar a rota, mudar o caminho, deixar o caminho do pecado. O fato de você se arrepender não significa que você não vai ter as consequências do seu pecado. As consequências do pecado vêm. É igual o fumante. Ele fuma 10, 15, 20 anos, depois deixa de fumar. As consequências ficam no pulmão. E mesmo depois de parar de fumar, pode vir aí a óbito por, como é que é o nome daquela doença? Por falta de respiração, pastor? Falta de... Isso, como é que é? Insuficiência pulmonar. Que palavra, hein? Insuficiência pulmonar. A pessoa que bebeu, tomou todo tipo de cachaça, e a pessoa amplamente alcoólatra, Jesus vem, salva, transforma a vida dessa pessoa, os hábitos dessa pessoa. Depois de muitos anos, essa pessoa ainda pode vir a óbito pela chamada cirrose hepática. A pessoa que se prostituiu muito aí, se converte em tudo, mas dentro de 5, 10 anos pode ser diagnosticado aí, de repente o sistema imunológico falir e a pessoa vir a óbito por doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a AIDS. Então o pecado traz consequências. A pessoa pode colher sim, mesmo depois do arrependimento, da mudança de vida, as consequências do pecado. Ora,
Nós temos que confessar, nós temos que se arrepender, nós temos que deixar, mas temos também que prevenir o pecado. Como é que nós podemos prevenir o pecado? O cristão tem maneira de prevenir-se de pecar. Através da palavra de Deus. Salmo 119:11 diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão tem o acesso pelo Espírito Santo, que também nos dá a vigilância e que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. João capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. E nós temos também a obrigação de correr, de fugir de todas as nossas tentações, correr do caminho do mal, da aparência do mal, evitar a possibilidade de pecar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Um último versículo para o nosso estudo bíblico. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 22. Encontrou? Pode ler. Capítulo 2, versículo 22, da segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo está recomendando a Timóteo, seu filho na fé, que corra, que fuja das paixões da mocidade. Esse negócio de paixão da juventude, paixão da mocidade, já deu muito rolo. É muito complicado. O que tem de pessoas aí que na mocidade, pelas suas tentações da mocidade, se encheu de filhos, e um de cada pai. O que tem de gente aí que, por causa das paixões da mocidade, meu Deus, já se prostituiu. Meu Deus, era um homem fazendo coleção de mulheres, a mulher fazendo fila de homem, muitas vezes até mesmo para o coito